Olá, seja bem-vindo ao podcast Eu Sou um Milagre. Meu nome é Emerson Nery e estamos hoje no episódio 114. Esse que é um canal de ativação da sua fé. Aqui você encontra testemunhos de milagres de cura, de pessoas que viraram o jogo profissional, venceram traumas, que superaram os abusos. É só você dá uma pesquisada ali nas nossas playlists que tem aqui embaixo no nosso canal. E hoje eu tenho um enorme prazer em receber Pastor Samuel Coelho. Meu Deus do céu, nem Salomão recebeu você, cara. E eu tô aqui. Você tá Cara, bem, pastorzão? tô bem, que privilégio estar aqui com você. A gente senta aqui e pode ficar conversando a vida inteira. E a única memória, a melhor memória que nós temos aqui nessa mesa, conversando aleatoriamente, é o torresmo, a feijoada da Dona Aurora. Eita, aquela lá derrubava qualquer Golias. Pra quem não sabe, eu acho que todo mundo sabe, a Dona Aurora era mãe Minha mãe. do Emerson. Eu sou muito amigo da família. A Dona Aurora e seu irmão Antônio me receberam em casa. Tinha uma casa em Caraguá. O irmão do Emerson tem a minha idade. A gente, quando era adolescente, descia muito pra lá. Esse já era casado, então não É. conviveu bastante na adolescência. Mas eu vivi muito naquela casa, empurrei muito aquela cadeirinha de roda. E É. sou um privilegiado de estar aqui e por Amém. receber tanto da sua família. E a nossa família também respeita muito todos os coelhos, que são dezenas de pastores, né? Pastor Samuel, eu estive recentemente lá na igreja, onde é a igreja que eu me converti, a Igreja Metodista Wesleyana de Itaquera. E eu estive lá agora recente e eu vi tudo transformado. E você passa essa autoridade, assim, quando eu vejo você, eu acompanho você pelo YouTube, né? Assisto os cultos ali pelo YouTube. Eita, já deu um acidente aqui, Paulinho. Depois você ajeita aí pra nós. Num culto, né? Tive o prazer de retornar e eu vi tudo modificado, tudo revitalizado. Legal. O que está acontecendo em Itaquera, meu amigo? Não, a melhor palavra é nós somos um milagre. Cara, a igreja de Itaquera é uma igreja de 58 anos, a igreja Metodista Wesleyana Itaquera. Hoje a gente carinhosamente chama de nossa casa. É, por quê? Porque existiam algumas igrejas filhas que faziam parte, eram menores, como a Vila Jussara, que seu Isso. pai, você fez muito tempo parte, sua família fundou praticamente a igreja. Eram pequenas igrejas que nasceram da igreja de Itaquera e nós começamos um projeto de expansão e trouxemos essas pequenas igrejas para dentro de volta para casa, e por isso a gente chama de nossa casa. A nossa casa é um milagre porque eu voltei para São Paulo em 2019 com o desafio de começar um projeto de construção. A igreja, que sempre foi uma igreja muito relevante Sim. no bairro e na sociedade, você sabe bem, viveu esse momento, ela perdeu esse lugar de protagonismo. E quando eu cheguei, o desafio era restaurar o protagonismo. Só que com anos é, passados e sem perceber a igreja e a sua liderança e perceber as mudanças que tiveram nesse tempo. Então, por exemplo, a igreja não tinha máquina de cartão, a igreja não tinha transmissão de culto, a igreja tinha um Instagram muito mais ou menos, a igreja perdeu muitos jovens, a minha geração, que foi uma geração muito forte. Por exemplo, o seu irmão era um grande músico da igreja, sempre fez É. parte. Essa geração ela havia se perdido. Eu cheguei e não tinha. Eles não estavam lá. E não quer dizer que eles nem alguns, a sua maioria nem estava fora da igreja, só não estava na nossa igreja. Sim. Foram para outras igrejas que comunicavam. Então eu tinha um desafio de trazer de volta esse protagonismo para a nossa igreja. Só que sem recursos, sem jovens. E um milagre aconteceu, né, cara? Porque por mais que eu tivesse as estratégias, os projetos, a ideia, e pensado no que fazer e trabalhado a liderança e a gestão, Deus ele fez além do que a gente imaginava. É óbvio que tem a nossa participação, a minha participação, mas tem também um milagre. Por isso que eu falo que é um milagre. Qual que é o Sim. milagre? Eu ter sido formado por Deus para liderar e para gerar pessoas, transformação, fazer a gestão da revitalização. A igreja que comprou essa ideia, Uhum. muitos dos irmãos, eles compraram essa ideia e isso casou
Até a pandemia foi um benefício para nós, porque algumas transições que a gente precisava fazer de liderança, de gestão e de equipe, que a equipe estava bem mais velha e algumas Sim. mudanças eles não iam conseguir fazer, não era maldade, era só porque eles não conseguiam. E a gente conseguiu fazer essas transições e quando acaba a pandemia, a gente tá vindo numa velocidade que a igreja já volta grande. Uhum. A gente já por causa da pandemia fazia 3 cultos, quando voltou a pandemia, voltou 3 cultos, só que cheios. Então foi todo esse grande grupo de ações conjuntas que deram esse grande milagre que é a revitalização. Que não é um processo simples, claro que não demanda muito esforço e dedicação, demanda também você fazer gestão de pessoas, que é um trabalho árduo, mas também demanda a dependência do Espírito Santo, que é quem de fato é o grande orquestrador disso e que tem um interesse no crescimento de igreja. Uhum. Porque ele é que recebe o fruto desse crescimento, não sou eu, né? Ele é o grande agricultor, né? Ele é que tem interesse, ele é que as almas são do Espírito e de Jesus Cristo. Então, assim, o maior interessado nesse grande processo é Jesus. Eu sou apenas uma parte nesse processo. Quais você acha que foram os maiores desafios que você encontrou nesse tempo? Primeiro grande desafio é que a gente tinha uma igreja dividida. Eu falo isso bastante no livro, Emerson. Toda vez que a igreja ela envelhece, e aí eu digo igreja, mas eu vou falar na organização. O livro ele é fruto do meu artigo de mestrado e do meu MBA. No MBA e no mestrado, fiz um artigo que falava sobre a decadência e a revitalização das organizações. No caso do MBA, no perfil organizacional. No caso do mestrado, num perfil mais eclesiástico, mais para a igreja mesmo. Então, toda organização, quando ela perde o tempo dela, quando ela sai do crescimento e ela começa a decrescer, ela tem alguns sinais. Por exemplo, um excesso de maturidade. As pessoas começam a ficar muito maduras. Então, todo mundo conhece muito da Bíblia, conhece muito da igreja, e ela não tem gente nova. Vou te contar um exemplo. A gente tinha lá na igreja, quando eu cheguei, as pessoas falavam com orgulho assim, aqui não é escola bíblica dominical, aqui é faculdade bíblica dominical. Você deve ter ouvido isso. Mas por que eles falavam isso? Porque eles tinham um estudo bem profundo, eles discutiam teologia nas escolas bíblicas, era capítulo por capítulo. Aí um dia eu falei, sabe por que aqui é uma faculdade bíblica dominical? Porque aqui não tem novo convertido. Porque se tivesse novo convertido, isso aqui seria uma creche bíblica dominical. Então, se a gente tem faculdade, é porque não tem gente nova. Porque se gente nova, a gente ia ter que estar repetindo as aulas de Bíblia básicas. Sim. Então, como a gente não tem gente nova, só tem velha, a gente tem que ficar fazendo mestrado bíblico dominical aqui. Isso já foi um descortinar na vista dessas pessoas. Então, esse era um desafio. Enfrentar gente velha de igreja e que estava consolidado nos seus cargos, com um sistema de liderança já bem adaptado àquela condição, com pessoas acomodadas nas suas posições. Então eu lembro que eu fiz uma reunião do louvor e eu mudei a playlist e as pessoas não queriam, elas queriam cantar as músicas. Eu falei, gente, essas músicas não tocam mais no céu. Porque essas músicas, elas tocam em vinil e no céu toca Spotify. Nós estamos em 2019, não tem mais aparelho de vinil no céu, lá já é no Spotify. E essas músicas não tem no Spotify. Então, não adianta tocar, porque não faz sentido, não comunica. Eram músicas para uma geração que agora não comunica mais. Sim. Então, o desafio era fazer um processo que eu chamo de renovação de mente. Que é entender a nova, ter uma renovação de mente. O apóstolo Paulo escreve isso. Romanos 12:2. Romanos 12:2. E depois em, acho que Gálatas em 2 Coríntios, em todas as epístolas a gente vai ter esse lance da mentalidade. 1 Coríntios, ele fala que nós temos a mente de Cristo, e a mente de Cristo ela é renovada. Se Jesus viesse ao mundo hoje, ele não ia vir como ele veio no ano 30, 33, pregando da maneira que ele... Exato. Ele não ia usar aquela roupa. Ele não ia usar a sandália, ele ia usar a roupa que a gente usa. Por exemplo, eu quando iniciei o meu ministério pastoral, eu usava terno e gravata. E alguém falava assim, pô, por que você usava terno e gravata? Porque aquela era uma roupa típica de pastor. Hoje é quase que são poucos os pastores que usam terno e gravata. Eu sou de uma Assembleia de Deus que o meu pastor não prega de terno e gravata. Pronto. Só em dia de Santa Ceia, né? Exatamente. Então eu
até hoje, até na ceia, eu quase não uso terno e gravata, porque hoje não é quase assim, não é a indumentária pastoral, mas antigamente era. Então, assim, essas coisas demandam uma renovação de mentalidade, que passa primeiro dentro para depois fora. Isso que Paulo fala exatamente em Romanos 12. Sim. Que essa mudança, ele fala assim, não vos moldeis, não vos deixar moldar pelas coisas externas, mas transformai-vos pela interna. São duas palavras gregas. Essa não moldar é não deixar que o que está do lado de fora mude aquilo que está dentro. E a transformar, que é a palavra metamorfos, que dá origem à metamorfose em português, é permitir que as coisas de dentro mudem aquelas que estão fora. Então a gente se apega, às vezes, às coisas externas, que são mutáveis, mas esquece que o que é interno é que é imutável. Então a mudança deve vir de dentro para fora. Sim. Então a pregação da palavra ela não muda, mas o jeito de pregar a palavra ela muda. Então vou usar um exemplo aqui para a gente conversar. Olha só, aqui eu tô com uma garrafa de água, perfeito? Certo. Te pergunto, água estraga? Depende. A água não estraga, não, né? Ela tá aí desde que Deus criou o mundo, sim, não é isso? Sim, verdade. E nunca estraga. Mas por que nessa garrafa tá escrito aqui, validade 23/8/25? Tem que ser renovada. Porque a garrafa estraga. Uau, é isso aí. Você me pegou? Entendi. Então, água não estraga, mas a garrafa estraga. Igreja não estraga, mas o jeito de fazer igreja estraga. Louvor não estraga, mas o jeito de fazer louvor estraga. Pregação não estraga, mas o jeito de fazer pregação estraga. Então a garrafa, o Espírito Santo nunca estraga. Nunca estragou. Jesus, a pregação do evangelho, nunca estragou. Mas o jeito de pregar, ele muda. Então se você pegar o Wesley pregando em 1740 se colocar ele numa praça hoje, ele não vai comunicar o jeito dele falar. Então é o que você falou, a gente tá aqui agora num podcast. Cara, o Wesley teria um podcast, Jesus com certeza seria talvez o entrevistado de muitos podcasts. Então, talvez se Jesus viesse hoje, humanamente, ele não viria andando nas ruas. Talvez ele viria como um influenciador digital, não sei. Então, essas coisas, mas a pregação seria a mesma. Sim. A pregação seria, olha, é chegado o reino de Deus, arrependei-vos, é um novo momento, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa mensagem, ela não muda, mas o jeito de fazer a mensagem é que muda. Ô Samuel, mas assim, como você consegue mexer em todas essas bases e preservando aquelas pessoas mais antigas? Todas se submeteram a essa transformação de mente? Legal. E esse é o desafio, né, do gestor e do líder. Isso vale para a igreja, isso vale para qualquer organização. Eu, como gestor da equipe e como líder, eu preciso guardar as pessoas mais antigas, eu preciso ter o coração delas, não perdê-las, tê-las ao meu lado, usá-las e ao mesmo tempo abrir espaço para os mais novos. Quando Deus estabeleceu o serviço levítico, ele estabeleceu um processo. Exatamente. Eu ia falar sobre isso, mas vamos lá, segue. Esse é o tema do meu próximo livro. Ah, é? Vai lançar esse ano. Já tem spoiler aí. Que é sobre transições. De 0 a 25 anos, o levita aprendia a servir. Se preparava. De 25 a 50, 55, ele servia. E de 55 em diante, ele mentoreava. Exato. Então ali tem estabelecido um padrão de serviço e de aprendizado. Então, existe uma idade na nossa vida que a gente tem que aprender. Nós tivemos agora, recentemente, talvez quando o episódio passar, nós estamos gravando num dia e ele vai passar talvez em outro dia. Até tenha abaixado isso, mas nós estamos agora nesse momento com um problema de um menino de 15, 16 anos que está aí publicamente no Instagram e em outros lugares e tem uma crise instalada sobre ele, porque a pregação dele está errada, porque o método dele está errado e porque tem muita gente ouvindo. E qual que é o grande problema desse menino? Não é ele. O problema é que ele não tem ninguém para mentorear. Eu acho até que ele é vítima, Samuel. De certa maneira é. Sim. O Eliseu Rodrigues quis ajudar ele meio que não quis acompanhar, o Eliseu colocou algumas condições, então também ele tem alguma coisa ali, tá? Mas o ponto-chave é que ele é vítima e ninguém mentoreou ele até agora. Ninguém mentoreou ele. E ele não tá no momento de se expor. Eu, quando fiz 17 anos,
eu já pregava há 10 anos. Eu já era batizado com o Espírito Santo há 10 anos. Eu já era batizado nas águas há 8 anos. Eu fui batizado com 9 anos. Eu já tinha sido formado num seminário de teologia. Eu me formei com 14 anos no meu primeiro seminário curto. E com 17 anos eu fui pro seminário. Meu pai falou assim, você nem precisava fazer seminário, porque meu pai já tinha me ensinado, eu já lia a Bíblia, eu já lia livros, os livros do seminário eu já tinha lido quase todos. Mas ele falou assim, existe um processo que você precisa cumprir, para que quando você se formar, você tenha autoridade para falar. Então esse é o momento de você sentar e ouvir, para depois você falar. Porque quem não senta para ouvir não pode falar. Então existe um processo, os levitas aguardavam. Depois eles tinham que servir. Então imagina, o seu pai é um presbítero. Teu pai tem 70 anos. 74. Pronto. Ele vai ser sempre presbítero. Sim. Para sempre. Ele tem a unção e ele vai ser para sempre. Só que ele não tem condição hoje de subir para trocar uma lâmpada. Já passou o tempo. Ponto. Agora, ele pode ensinar os jovens. Ele pode falar assim, não, aquela lâmpada não. Vamos colocar uma outra. Então, o papel dele hoje é mais de mostrar o caminho do que efetivamente trocar a lâmpada. Então, o meu grande desafio foi mostrar para essas pessoas mais velhas da igreja que elas não estavam no tempo de trabalhar, mas de ensinar. Eu mudei o papel delas, demonstrei a importância no ensino. E é onde veio a graça de Deus. Como eu perdi uma geração aqui no meio, qual era a geração jovem que estava chegando quando eu assumi a igreja? Os filhos desses. E esses meninos estavam quase todos fora, saindo da igreja. Quando eu venho, revitalizo a igreja, e eles se empolgam, eles começam a servir na igreja e fazer parte desse processo, sim, os pais que estavam colocando a mão na massa liberaram um espaço para os filhos colocarem a mão, porque eles viram a alegria, eles viram os filhos apaixonados pela igreja de novo, e eles falaram assim, cara, a gente não pode perder essa oportunidade. E aí eles tiveram uma certa... Foi um pouco mais fácil de liberar, ao perceber os filhos assumindo a gestão da igreja, o trabalho da igreja. E eles ficaram nesse papel mais de ensino, de mentoreamento. Então, todos eles servem na igreja de alguma maneira. Mas eles servem hoje mais mostrando o caminho do que pegando a enxada. Que legal. Quando eu cheguei, eles estavam pegando a enxada. Mas não dá um senhor de 60 anos pegando a enxada. Meu tesoureiro tinha 70 anos. Hoje meu tesoureiro tem 28. Então, assim... Não dava para um senhor de 70 anos ainda tá tendo que pegar papel e ir no banco. É muito perigoso, é um fluxo de caixa. Então eu mostrei para eles que ele podia ensinar e hoje ele é o mentor do meu tesoureiro. Que bênção. Ele é o cara que revisa o trabalho do tesoureiro e da tesouraria para falar, olha, aqui tá errado, vamos melhorar o lançamento aqui. Então você vê, você dá importância para ele, só que você coloca ele numa posição que outros corram por ele. Eu quando cheguei, eu usava muito esse exemplo aqui, Emerson. E eu falava até do pastor Davi. Ele nem é um cara muito velho. Mas eu falava assim, ó, Deus ele colocou 2 pastores aqui, pastor Davi e pastor Samuel. O pastor Davi é o boi novo, velho. E eu sou o boi novo. Nós somos presos por um jugo. Sim. E esse jugo nos impede de sair sozinho. Nós vamos ficar para sempre. E as pessoas até achavam que isso não ia acontecer, porque o Davi é um mega pastor, e eles achavam que o pastor Davi vai em qualquer momento ir para outra igreja. E já foram 7 anos, ele tá lá do meu ladinho, porque eu não deixo ele ir embora. Porque ele é o meu boi velho. Ele sabe o caminho. Amém. Só que ele não tem força, cara. Ele tem 58 anos. E você, por outro lado, se submete também a ser ensinado. Exatamente. E eu tenho força. É isso aí. No nosso caso, a gente é bem equilibrado. Porque eu já não sou um menino e nem ele é um velho. Mas eu tava usando isso como argumento para ensinar o pessoal. Pessoal, vocês mais velhos vão mostrar o caminho. Vocês estão aqui presos aos jovens. Os jovens têm a força. Então, quando eles quiserem correr, eles não vão conseguir correr. Porque vocês vão segurar eles. Mas quando eles quiserem sair do caminho, vocês não vão deixar eles sair do caminho. Mas, ao mesmo tempo, eles vão puxar vocês um pouquinho. É verdade. Samuel, é inegável que você tem uma capacidade de liderança. Eu conheço teu pai, eu conheço várias pessoas da tua família. São pessoas, assim, que são proativas, são pessoas que correm atrás, que se desafiaram em outros tempos para construir igrejas em mais diversos lugares da Metodista Wesleyana. Mas você acha que isso é um dom natural ou você foi ensinado a isso? Cara, essa é a pergunta que eu mais ouço. É uma das perguntas, não vou falar que é a maior, mas é uma das que eu mais ouço. A liderança é um dom natural?
eu vou concordar com o John Maxwell e com a maioria dos autores, James Hunter e outros tantos, com o John Haggai e outros tantos que falam assim, não, liderança não é um dom. Quando você pensa em dom, você pensa em algo que vem antes de você. Então você nasce com aquilo. Eu penso que liderança é uma habilidade. Se é habilidade, isso é treinável. Então qualquer pessoa pode liderar. Qualquer pessoa pode ser treinada para liderar. Aí você fala assim, cara, mas você é um negócio absurdo. A gente vê coisas, características desde pequeno. Eu tenho uma filha de 10 anos e ela tem muitas características para liderança. Por exemplo, ela é muito forte. Ela é dominante, o perfil comportamental dela é dominante, ela é colérica no temperamento. Então ela sempre tá assim, ela é rígida, então ela agrega, ela aponta. Isso não quer dizer que ela é líder. Ela tem na sua natureza características que vão ser potencializadoras da liderança. E que se eu conseguir trabalhar essas características e ensiná-la a liderar, ela vai se tornar uma líder. Agora, tem gente que não tem essas mesmas características, mas ela pode treinar para ser líder. Então, para mim, liderança é uma habilidade. A gente tem capacidade de adquirir e de treinar. Quanto mais você treinar, mais você vai liderar com excelência. E o inverso é proporcional. Se eu não treinar, eu não vou ser um líder de excelência. Eu posso ter as melhores características e ser um péssimo líder. E a gente tem muitas pessoas que têm características incríveis para liderança, mas são péssimos líderes. Aí é onde vem o meu pai e a minha mãe na minha construção. Porque meu pai e minha mãe me construíram para liderar. Porque as pessoas veem assim e falam, mas é porque você estava nessa casa, seu pai já era líder, sua mãe tem uma característica forte de liderança. Não, eles têm isso mesmo, eles perceberam desde pequeno que eu gostava disso e eles me potencializaram, me treinaram, me formaram para eu me tornar um líder melhor do que eles. Mas você se submeteu também. Exatamente. Porque às vezes tem dois irmãos que são criados dentro da mesma casa, com os mesmos pais, com o mesmo método e são totalmente diferentes. Exatamente. Você também se submeteu. O que eu falo, normalmente quando eu falo para jovens, eu falo que a graça da minha vida, quando eu digo graça no sentido do presente de Deus, né, do caris, que é a palavra graça grega, um presente de Deus, né? O presente de Deus para minha vida, a graça de Deus para minha vida foi que eu muito cedo descobri o que eu queria ser. Então, como eu descobri muito cedo que eu queria ser um pastor, eu me dediquei para isso desde cedo. Então, eu não apenas vivi a minha infância, adolescência, juventude como um bom jovem, um adolescente, uma criança normal. Mas eu vi as oportunidades em todas elas como potencial de me tornar um pastor. Então, muito cedo eu vi isso. Quando eu era pequenininho, meu pai ia visitar, eu ia com ele. Ele ia na casa das pessoas, eu ia com ele. Às vezes ele falava, fica aqui brincando. Eu falei, não, eu quero ir. E qual que era o meu objetivo ao ir? Era acompanhar, estar com ele, mas ao mesmo tempo aprender. E ele percebendo isso, ele potencializou isso. Aí ele me treinava. Ele chegava na casa e falava, vou fazer isso. Hoje nós vamos fazer isso. Então, ele não apenas... me foi um pai com um filho, ele foi um treinador, literalmente. Então ele percebeu isso e me treinou. Ele potencializava esses momentos para eu ser quem eu sou hoje. Que legal. E o que eu vejo, Samuel, é uma grande capacidade de gestão. Além da liderança, uma grande capacidade de gestão. Existe na igreja, na construção da igreja, existe algo que vai muito além do espiritual, que todo mundo sabe o que acontece. Tem ali o culto, né? Tem tudo, mas para a engrenagem, né? Para que tudo aquilo aconteça, para que haja a expansão, né? Lá como tem em Itaquera, a expansão, para que haja o mantimento, tudo, os trabalhos sociais, tudo isso envolve gestão. E a gestão nas igrejas, como você tem analisado? Porque tem alguns escândalos, né? A gente vai acompanhando alguns escândalos que vão acontecendo, envolvendo principalmente a parte financeira. Mas como que você consegue gerir isso dentro? Porque hoje a igreja de Itaquera, ela está localizada na periferia. Então, assim, como que você consegue gerir tudo aquilo com o recurso das pessoas daquele local? Legal. Então, o que acontece, Emerson? Não tem um padrão para igrejas estatutário ou constitucional.
Então, a Constituição, ela dá liberdade para que a igreja estabeleça seu estatuto. Cabe a cada pessoa ela entrar numa igreja que ela, ao perceber o estatuto, ela tem indicativos de que aquela igreja é séria. Então, como não tem e tem uma liberdade para as igrejas, a igreja, por exemplo, pode ter uma gestão financeira em que o pastor ele receba 100 mil reais, 200 mil reais, 300 mil reais. Na minha percepção, é incompatível com o trabalho pastoral e, às vezes, com o lugar que eu tô. Então, você falou, eu sou pastor em Itaquera. Eu não posso chegar na igreja com um Porsche Cayenne. Poxa, eu tenho gente lá que recebe um salário mínimo. É incompatível. Mesmo que eu seja um grande pastor, um pastor de uma mega igreja, tem uma linha média. Isso quer dizer que eu vou andar de Fusca ou de um carro? Não. Também Depende do tamanho da igreja que eu sou, dos meus recursos, do meu trabalho e daquilo que foi convencionado. A nossa igreja, ela é uma igreja muito séria na gestão financeira. A gente está aí há 58 anos e você nunca viu um escândalo dela. Por quê? Porque a gente tem um padrão pré-estabelecido da gestão dos recursos, inclusive do salário dos pastores, que isso é padrão no Brasil todo e no mundo, que é de acordo com o seu nível ministerial. Uhum. A gestão das finanças, o desafio de uma igreja local é ser transparente, é ser equilibrado, e é fazer com que os sonhos se tornem realidade sem desprezar o serviço e o atendimento dos necessitados. Então, quando eu faço a gestão, hoje eu sou gestor não apenas da igreja de Itaquera, mas de todas as igrejas metodistas wesleyana em São Paulo, então, do estado de São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso. Então, assim, você tem que pensar nessas frentes. Expansão do reino via construções e missões, sustento da igreja local, com servos, pastores e trabalhadores, e também atendimento daqueles que são necessitados. Então você tem essas três frentes quando você pensa no recurso. E você precisa ser transparente nisso. E aí você vai trabalhando isso como se fosse um gráfico. Se você pesar muito de um lado, vai faltar de outro. Você tem 100% do recurso, é um gráfico de pizza. Se você abrir muito o campo da compra, você vai ter que diminuir do pagamento de funcionários, exemplo, e às vezes de atendimento de necessitados. Uhum. Ao mesmo tempo, se você aumentar o de atendimento de necessitados, você não vai ter para compra e para pagamento de funcionários. Se você aumentar de pagamento de funcionários, você não vai ter de atendimento de necessidade de compra. Então você tem que trabalhar nesse fluxo, pensando nisso, sem descobrir uma parte. É igual casa. Se você tem lá, eu tenho lá um orçamento mensal lá dentro da minha casa, exemplo, de 10 mil reais. Se eu vou lá e compro uma casa e a minha parcela é 4 mil reais de pagamento da parcela de casa, eu ainda compro o carro 6, eu vou ter 4 mil só. Só que tem comida para poder de Exatamente. casa, né? Então a gente vai ter que comer farofa. Em alguns momentos você tem que fazer isso. Sim. Num passo ousado. Então, por exemplo, quando a gente comprou o outro terreno, a gente deu um passo de fé junto com a construção da tenda. E aí eu fiquei 1 ano sem receber. Mas foi um passo de fé durante 1 ano que eu espremi aqui o meu pessoal, eu abri mão dele para que eu conseguisse num projeto. Daqui a pouco eu talvez diminua quando eu tiver pago, tiver construído, e aí eu vou ampliar aqui um pouquinho, talvez o pagamento de funcionário, talvez o atendimento necessitados. Então você precisa equilibrar isso. O grande desafio é equilibrar sem deixar uma parte. E às vezes o que a gente vê é exatamente isso. Alguns lugares que tem muita expansão imobiliária, às vezes até muito trabalho missionário, mas pouco sustento de funcionários, pouco atendimento de necessitados. E às vezes um tem muito atendimento de necessitado, mas não tem nenhuma expansão de imóveis. Aí quando acontece alguma coisa, você não tem um lugar para recorrer, você tem que correr para um aluguel, é desesperador. Então, esse equilíbrio faz parte da gestão e do trabalho de todo pastor que é líder de uma igreja como a nossa, né? Não, eu acho muito importante, né, a gente colocar isso, mas também eu acho que você deixou uma chave aqui, porque se a gente, no reino, né, quando a gente faz a conta, né, 1 mais 1 para Deus, às vezes dá até 30, né? É isso. Porque é o passo de fé que você falou, a gente não pode ser irresponsável.
O Thiago Coelho veio aqui há mais de um ano atrás e ele falou sobre isso, né? E ele falou também sobre a questão das dívidas, né? Não adianta você sair passando seu cartão de crédito aí em tudo quanto é lugar e depois achar que Deus tem que pagar sua conta. Exato. Então seja responsável, mas sabendo que em alguns momentos a sua fé vai desafiar você a dar um passo maior. Em Lucas 14, Jesus fala isso. Ele fala: quem é o construtor que na hora que vai fazer uma construção não faz o orçamento? Então, nunca na Bíblia você vai ver Jesus ou qualquer profeta ou qualquer homem de Deus fazendo algo sem uma direção de Deus clara e sem uma previsão. Por exemplo, o Senhor salva, por intermédio do profeta Eliseu, uma viúva de um profeta que ela estava toda endividada, que as pessoas iam tomar os filhos. Aí por que o Senhor salva e manda Eliseu ir lá na casa dela multiplicar o azeite? Porque era responsabilidade dos profetas cuidar das viúvas dos profetas. Então Deus vai lá sustentar ela. Não tinha outras viúvas? Não tinham outras pessoas com filhos? Tinham, com certeza. Deus não deveria cuidar delas? Depende. Tem uma graça comum que a todos é dada. Então, assim, eles tinham que ter o pai, o dos profetas, a esposa dos profetas, a lei dos profetas os profetas cuidam das famílias dos profetas. E Eliseu era um profeta. Então Deus manda Eliseu lá para cuidar da família de um profeta. Você percebe? Agora, possivelmente tinham outras famílias que tinham problemas. E nem todas elas tiveram um Eliseu indo lá orar para multiplicar. Porque esses aqui não são profetas. Então, para esses, eles vão comer do fruto do trabalho. E o fruto do trabalho do profeta era pregar e ser cuidado pelo Senhor. Então, tem três unções. Agora, eu acho que é isso, no plural. Profeta, rei e sacerdote. O profeta, ele depende exclusivamente de Deus. O sacerdote, ele era o mediador entre Deus e o povo, então ele fazia os sacrifícios para as pessoas, e como fazia o sacrifício para as pessoas, eles levavam lá os alimentos, e os alimentos eles ficavam para os profetas para eles serem cuidados por esses alimentos. E o rei, que também era ungido, ele tinha muita riqueza. Então olha Davi, olha Salomão, eles ganhavam tributos e eles viviam com as riquezas. Então para cada um tinha uma medida e um cuidado, mas todos são cuidados. É verdade. Bom, aproveitando que você citou esse trecho da Bíblia, a gente está vivendo um momento muito desafiador, tanto na área política, enfim, em várias áreas, né? Tá tendo muito desafio. E eu lembro de uma passagem que está lá em Mateus 20, que fala sobre as pessoas que foram convocadas pelo Senhor da Vinha para trabalhar às 9 da manhã, à meio-dia, às 3 da tarde e depois às 17 horas. Eu acho assim, Samuel, quando eu leio essa passagem, e eu não sei qual critério você usaria se você fosse o dono da vinha, né? Eu acredito que assim, à primeira vista, se eu tenho que pegar um cara para trabalhar das 9 às 18, eu vou escolher o cara mais forte. A aparência, né? A gente vai pela aparência. Sim. Ou para aquele cara que já tem uma maior experiência, né? Sim. Só que conforme isso vai passando, não é suficiente ainda para concluir o trabalho e precisa do pessoal que vai trabalhar apenas 1 hora. Uhum. Transportando isso para o reino, meu amigo. Com tanta coisa que nós estamos vivendo aí no meio cristão, eu acho que, no meu entendimento, hoje nós estamos vivendo essa turma que está sendo convocada para as 17 horas, né? Muitos improváveis, né? Isso é uma das palavras mais utilizadas, muitos improváveis estão começando a pregar. Se você for pegar pelo biotipo físico, eu não sou um cara aqui para fazer um projeto audiovisual, minha voz não é uma voz de locutor, meu corpo não é um corpo apresentável, mas enfim, Deus me convocou por uma missão e eu estou aqui para essa missão. O povo em que você lidera, eles estão conscientes de que é a hora de pôr a mão na massa? Como é que tá lá na tua igreja? Esse é um texto interessante, ele fala muito do caráter de Cristo. Porque o trabalho ele é feito para um senhor. O pagamento, quem determina é também o Senhor.
E ele vai pagar quanto ele quiser, para quem quiser, da maneira que quiser. É interessante, né? Porque tem um conflito dos que chegaram cedo. E eles falam assim, nossa, mas você tá pagando as mesmas coisas. Eu falo, ué, mas eu combinei com você. Não importa. E esse é talvez seja a chave até do que você tá dizendo, né? Porque hoje as pessoas, elas querem colocar padrões naquilo que é feito, como existindo um modelo certo e errado. E essa avaliação, ela sempre deverá ser feita por Jesus e vai ser feita por Jesus. Em Mateus 24, um pouquinho para frente, Jesus vai fazer vai falar sobre aqueles que chegarão no céu e dirão assim, Senhor, mas em teu nome eu expulsei. E ele vai falar, não sei quem você é. Porque seguiram um modelo, mas a essência não era de Jesus. Eram desconhecidos pelo Senhor. E pessoas que vão chegar sem um reconhecimento humano e vão ser reconhecidos por Jesus. Porque deixa eu dizer algo para você que está me ouvindo. Número de seguidor não significa sucesso no reino. Quantidade de visualizações não indica sucesso no reino. Eu tenho muitos amigos que têm milhões de seguidores. Às vezes quando alguém fala assim, cara, eu falo assim, cara, eu sei exatamente para que o Senhor me chamou. Eu sei que, por exemplo, se eu sair da igreja metodista wesleyana, talvez eu tivesse um potencial de explosão muito maior, midiático. Mas eu sei qual é o meu papel no reino. Quando o Senhor me convocou, ele me deixou muito claro. É igual Paulo em Atos capítulo 9, quando o Senhor chama Saulo, e ele chega para Saulo e para Ananias, quando ele fala, vai lá na casa de Judas, na rua direita, tem Saulo, ele é precioso para mim. Ele vai pregar o evangelho aos gentios e vai sofrer. Desde o chamado de Paulo, ele sabia que ele ia sofrer e pregar para os gentios. Ponto. Tanto que um pouco mais para frente, ele vai para Antioquia antes de ir para Jerusalém, antes de ser preso, e Antioquia ele é abraçado pelos irmãos, chega um profeta chamado Ágabo, ele coloca um cinto nas mãos de Paulo e ele fala assim, assim farão com você lá em Jerusalém. As pessoas falam assim, então, começam a ficar tristes, e se fosse na nossa época, se alguém chegasse para um pastor e falasse, olha, você vai para tal lugar pregar e vão te prender lá, vão te castigar lá, talvez alguém fale, ó, o Senhor está te livrando de ir pregar lá. Você não deve ir para esse lugar. E Paulo fala, não, eu tenho que ir para lá. Por que Paulo fala que tem que ir para Jerusalém se ele sabia que ia ser preso em Jerusalém? Porque ele desde o começo sabia que o chamado dele era para sofrimento. Então o sucesso, ele está muito ligado à sua consciência de propósito e chamado. Quem é você? Para que você foi chamado? Qual é a finalidade da sua vida? Porque alguém vai falar assim, poxa, eu sou um milagre e eu nem sei o número certo, né? Tem poucas visualizações, tem poucos inscritos, tem tanto podcast aí com milhões de pessoas. Não importa. Deus te chamou para esse público. Quando ele te pegou lá na vinha aí, era 5 horas da tarde, ele falou, vem cá, Emerson. Não importa se... Ele não falou se era para milhões. Se ele falou que era para 1.000, o teu sucesso está aqui. Se era para 2.000, o teu sucesso aqui. Agora você vai ser bem sucedido se você entregar para os 2.000 que Deus te chamou. Se você cumprir o que foi acordado com ele. Porque tem muita gente que foi chamado para 1 milhão e tem 10 milhões de seguidores. E ele não está entregando para 1 milhão. Se ele tem 10 milhões e não está entregando para 1 milhão, se ele tem 1 milhão e não está entregando para 1 milhão, ele não está tendo sucesso. Se ele tem 100 mil e não está entregando para 100 mil, ele não tem sucesso. Se ele tem 10 e não está entregando para 10, ele não tem sucesso. Então, a medida que o Senhor te chamou é a medida que você tem que entregar. E é isso que eu tenho tentado passar para as pessoas, porque nesse mundo que a gente está vivendo de síndrome de sucesso, de síndrome a grama do vizinho sempre é mais verde que a nossa, então o outro tem 50 mil, eu não tenho sucesso. O outro tem um carro melhor, não tenho sucesso. O outro tem uma casa melhor, não tenho sucesso. A gente vive nessa ditadura do sucesso que não é sucesso para Jesus. O sucesso está em cumprir aquilo para que você foi chamado. E maravilha. Cara, isso é maravilhoso vir aqui e você falar assim, olha, isso aqui é a minha plataforma, Deus me chamou para isso. Mano, vai até o fim. Porque é isso que Deus tem para você, segue. Mesmo que alguém fale, mas cara,
por que você tem esse trabalho de, poxa, gravar um podcast e tem tão pouca gente? E daí? Eu sempre tô postando vídeo. Cara, pra um parece 1.000, 2.000, 3.000 visualizações, não importa, irmão. Tem um público, tem gente que tá ouvindo. E essas são as pessoas que Deus me confiou. Essa é a minha 1 hora de trabalho. E eu tenho que ser bem sucedido nisso. Então, se você tem 9 horas de trabalho, dê suas 9 horas e faça o seu melhor. Se você tem teologia, mestrado, doutorado, faça o seu melhor dentro do que Deus te deu. Agora, se você não tem e você só tem uma câmera em um celular, dê o seu melhor. Dentro daquilo que Deus te confiou. Sem esperar que as pessoas te validem, sem esperar que você tenha um microfone, sem esperar que você tenha um palco, sem esperar que você tenha o melhor. Talvez você não tenha condição de alugar uma sala de podcast para entregar um conteúdo para suas pessoas. Mas se você tem um celular e Deus está te chamando para isso, você tem uma praça na rua da sua casa e Deus está te chamando para isso, faça o seu melhor, que na hora que acabar o trabalho, você vai receber o pagamento por isso. Que essa é a parábola. Quando você chegar no céu, ele não vai te pedir para pregar na igreja Metodista em Itaquera e conduzir um rebanho e revitalizar a denominação. Ele vai te cobrar disso que ele te entregou. Ele vai me cobrar daquilo que ele me entregou. Então, às vezes, as pessoas elas se iludem, né? Olhando para os outros trabalhadores e pensando assim, porque o das 17 talvez ele pode ter pensado, caramba, eu podia ter trabalhado mais. E o das 9 talvez tenha pensado, caramba, esse aqui trabalhou menos. Não. Cada um trabalhou na medida que o Senhor confiou. E vai receber o pagamento na medida que foi combinado naquilo que confiou. Então, o grande desafio nosso, e é o que eu tenho passado para a igreja, é a gente ser fiel naquilo que o Senhor entregou para a gente. Ser fiel naquilo que Ele nos confiou. Se Ele confiou para você ser um bom empresário, seja o melhor. Porque a gente não precisa de 500 mil podcasts. A gente precisa que alguém seja um bom médico. E na hora que alguém for seu paciente, você seja o melhor. E se você fizer isso, você vai receber o pagamento por isso, vai estar cumprindo o seu propósito. A gente precisa de bons advogados, a gente precisa de bons enfermeiros, a gente precisa de bons auxiliares de serviços gerais, a gente precisa de bons faxineiros, de gente que entende que Deus chamou ele como missionário travestido de faxineiro. Missionário travestido de pastor, tá faltando de professor. Eu tava falando isso com uma pessoa ontem, Emerson. Quando a gente era criança, todo mundo queria ser professor. É verdade. Hoje, ninguém quer ser professor, sabe por quê? Porque professor ganha pouco. Eles esqueceram de perceber, eles não estão percebendo que não é sobre dinheiro, é sobre propósito. E se Deus chamou para ser professor e você vai ganhar pouco, não importa, porque esse é o seu propósito. Não olha para isso. Tava falando com a esposa do pastor João, Sene. Sim. Eu falei, ela é professora a vida inteira. Eu falei, nossa, isso é lindo, porque tá faltando gente que entendeu o propósito de transformar vidas. Porque ninguém vai ser nada sem um professor. Se a gente começar a colocar um monte de crente, por exemplo, dentro de sala de aula, sendo professor, entendendo que esse é o chamado deles da última hora, e podendo orar por crianças, ensinar crianças por uma ótica cristã, a gente vai transformar a nossa nação, só que a gente está colocando um monte de crente em outras áreas. Samuel, eu fiz um projeto, falando agora, pegando esse gancho que você falou sobre professores, eu fiz um projeto nas escolas municipais de São Paulo, né? Sim. E eu vi ali, eu não quero citar nome de religião, porque não é o propósito. Sim. Mas eu vi que a gente está deixando brecha para que as pessoas comecem a semear na vida das crianças. Sem dúvida. E eu comecei a ver alguns bonecos, algumas coisas assim que remetem para um lado que era o nosso papel estar fazendo isso, né? Sim. E hoje, como que você enxerga essa questão, no geral, da igreja? Você acha que, lógico que vai ter um tempo determinado para todas as coisas, tudo que está acontecendo agora já estava previsto, né? É só a gente ler a Bíblia que a gente vai ver que estava previsto. Mas onde você vê que a igreja ela tem sido, de certa forma, omissa e não está atuando? Cara, a igreja, ela, nesses últimos anos, ela tem olhado com muita atenção para aquilo que a gente chama de 7 montes de influência. São 7 áreas no mundo que são áreas de influência.
a educação é uma, cultura, política. Só que acontece, como todo ser humano, normalmente a gente olha para aquilo que traz retorno mais rápido. Então, por exemplo, qual é a área de influência ou um monte de influência que normalmente a igreja ela olhou nesses últimos anos porque traz retorno rápido? Política. Porque política você elege e elegeu, você já está influenciando. E é por isso que tem tanto cristão, e aí eu falo evangélico e católico na política. Agora, existem áreas nos montes de influência que elas demoram demais, mas que elas trazem resultado mais duradouro. Porque o político ele tem 4 anos. Agora, um professor, ele transforma para a vida inteira. A educação, ela demora muito para trazer resultado. Então, eu vou te dar um exemplo bem prático. Eu cheguei na igreja em 2019. Eu tenha enviado um seminarista naquele ano para o seminário. Ele foi para o seminário em 2019, ele fez 4 anos de seminário. Ele veio para a igreja, ele volta como um aspirante, que ainda não é pastor, em 2023. Aí ele tem que ficar 2 anos de aspirante. Mais 2 anos em 2025. Para no ano que vem, 26, ele começar a pastorear. Olha quanto tempo levou. Então, uma criança, você pega ela lá na creche com 4 anos de idade, e você vai começar a ter resultado financeiro, intelectual e de influência só quando ela tem 24 anos. 25, 30. Então, você leva 20 anos, 25 anos para ter resultado. Então, é um monte de influência, a educação, que talvez tenha mais dificuldade e mais tempo leva mais tempo para mudar. O que acontece é que a igreja percebeu isso. E hoje nós temos muitas escolas cristãs e a igreja entrando em universidades, com muitas universidades cristãs. Por exemplo, nos Estados Unidos, foi feito isso lá atrás. Quando o movimento wesleyano vai para os Estados Unidos, com Jonathan Edwards, com Charles Finney, eles instalam uma série de faculdades. Então, as maiores faculdades e escolas americanas, elas são cristãs. Por isso que a cultura é tão cristã. Então, você tem muitos músicos, você tem muitos atores, você tem muitas pessoas na área da cultura cristãos. Por exemplo, você tem... Recentemente, o pessoal se assustou com Denzel Washington, né? Uhum. Mas o Denzel Washington é filho de pastor metodista. Ele sempre foi cristão. Ele só se tornou pastor agora, porque agora ele acabou a carreira. Mas olha quanto tempo ele teve de influência. Quantos anos ele está ali sendo alguém de impacto, fazendo filmes intencionais que remetem a algum fundo cristão. Então, as escolas Harvard, Asbury, Georgia Tech e tantas outras faculdades, Florida Christian University, que influencia o Brasil diretamente nessa estação, né? O Paulo Vieira, ele é doutor pela Florida Christian University. Então, é uma universidade cristã que impacta o mundo. Né? Então, veja, eles entenderam lá e a gente entendeu há algum tempo e agora muitas escolas estão sendo plantadas. Mas é um processo que demora, porque você precisa fazer um professor, você precisa convencer, como eu falei aqui, pessoas a se tornarem professoras intencionalmente, não por dinheiro, mas por missão. Isso dá trabalho, porque você precisa convencer. Então, imagina, eu tô lá na igreja há algum tempo falando, gente, precisa de professor, a gente precisa de professor, a gente precisa de professor. Para que esses professores passem em concursos municipais, para que eles entrem na escola municipal, estadual e em universidades federais. Que, de certa maneira, é que uma certa ideologia da nossa nação fez. Desde 88, 89, eles começaram a instalar pessoas em escolas, em faculdades, professores, e aí eles estão colhendo agora. Mas olha quanto tempo levou. Pega um vídeo do presidente de 88, 89, que você vai ver ele falando o que estava acontecendo hoje. Lá atrás, nós vamos colocar nas faculdades, nós vamos colocar nas escolas. Uhum. Porque você demora para formar a cultura, a mente de um povo. Então, muitos dos adolescentes, jovens e adultos hoje que estão nos cargos de poder e de influência foram formados por essa turma. Uhum. E agora você precisa colocar, e a gente já percebeu isso, os cristãos perceberam isso e têm colocado faculdades e dado início a escolas. Então, lá no nosso bairro, por exemplo, você tem 3, 4 escolas cristãs. Nós estamos agora num projeto de uma escola
para atender a nossa comunidade, para gerar uma transformação social, para gerar uma cultura cristã e para acabar com aquilo que a gente tem de problema. Porque a cultura cristã, gente, não estou falando de evangelização para se tornar um crente. Eu estou falando de uma cultura cristã que gera prosperidade. Ela diminui a quantidade de furto. Porque numa escola cristã você ensina as crianças a princípios cristãos. Então o objetivo é mudar a nossa sociedade. Samuel, eu quero fazer uma última pergunta. Caramba! Mas essa última pergunta ligada lá no início do nosso episódio. Legal. Quando você começou a falar, você falou que a Igreja Metodista Salesiana em Itaquera era uma igreja que exercia uma influência no bairro. Isso. E eu sou prova disso, que eu sou dessa época. E você quis, nessa revitalização, você quer retomar isso. Isso. O que, de fato, hoje a igreja tem feito pela comunidade local? Legal. Hoje a gente tem 3 projetos que são nossos projetos chaves. Então, projeto esportivo. Hoje a gente atende 100 crianças. Toda segunda, quarta e sexta. Que bênção. Mais uns 30 adultos. Dando aulas de esportes. Especificamente, nesse momento, jiu-jitsu. A gente tem judô também aos sábados, que atende mais um grupo de crianças, umas 20 crianças. E a gente tá... Hoje o pastor Davi tá lá, eu não tô lá porque eu tô aqui com você, recebendo uma empresa que vai concretar, fazer uma quadra no nosso estacionamento pra gente fazer um projeto social também de futebol. Que legal. Então a gente tem um galpão ali, que é um galpão que ele vai ser das artes marciais, o futebol aqui do lado, para atender crianças. Essas crianças, elas recebem cesta básica para as famílias necessitadas e todo dia que elas vão, elas recebem um lanche. Então, elas recebem um lanche, cesta básica. Para elas participarem, elas têm que apresentar todos os meses os boletins que legal. E as presenças. E todo mundo aqui sabe que o esporte ele tem um potencial de disciplinar crianças. Como nada, eu joguei futebol a vida inteira, em time de futebol. Meu pai foi militar, então eu tinha disciplina militar e do esporte. É incrível. Isso já é um dos nossos projetos. A gente tem um projeto muito forte cultural com as aulas de canto. Então, 2 vezes por ano a gente tem as vilas. A Vila de Páscoa e a Vila de Natal. E para participar da Vila de Natal, cantando ou dançando, ou fazendo teatro, tem que ensaiar. Os ensaios são sempre aos sábados e as pessoas têm lá aula de canto, dança. Dança é domingo. Elas têm aula de canto e teatro aos sábados e domingo de dança. E apresentam nessas vilas, que legal. Que é aberta ao público, que é uma atividade cultural aberta ao público. Então a gente decora o nosso espaço lá, é gratuito, tem food trucks, então o pessoal pode ir ver uma apresentação diferente de Natal, com coral, com teatro. Então, ano passado teve o Rei Leão, ano anterior foi ano passado foi Frozen, no outro ano foi o Encanto da Disney. Então, as crianças vão do bairro, e aí tem ali batata frita, churrasquinho, café, e pode passar ali. Itaquera não tem, né? Se a pessoa para ir ver a árvore de Natal tem que ir lá no Ibirapuera, que é do outro lado. Então, ali é o nosso espaço que a gente quer que seja lembrado no bairro como um lugar de cultura. Que legal. E é aberto ao público. Então, lá no nosso coral, por exemplo, tem pessoas homossexuais, tem pessoas que são de outras religiões, candomblé, umbanda, e que cantam, porque ali é um espaço cultural. E a gente auxilia psicologicamente também, dá atendimento para essas pessoas e tudo mais. Então, a gente tem esse projeto social com o esporte, o projeto cultural, e a gente está iniciando um projeto de línguas. Então, a gente tem dado aulas agora de segunda, quarta e sexta de inglês, e logo, logo a gente vai começar francês. Oh, que bênção! Então, à noite, noturna, com um professor lá. Então, esses são os 3 projetos. Todos esses projetos, Emerson, eles são totalmente financiados pela igreja. Pela contribuição dos irmãos, e são doação de pessoas. É óbvio que a gente está trabalhando para a gente captar os recursos com empresários e tudo mais, mas nesse momento a gente não tem um CNPJ. E a maioria das pessoas, elas não doam pelo fim
específico do projeto. Elas doam pelo fim da isenção ou pelo retorno tributário. E óbvio que isso também tem que ser feito. Mas nesse momento a gente não tem um CNPJ. A gente tem um CNPJ de associação, mas a gente não tem as certificações para receber as doações que gerem descontos para aqueles que vão fazer a doação. Então a gente financia com empresários que têm propósito. E se você tiver proposta, a gente está aí para receber a doação. É isso aí, que bênção, porque eu vejo assim, de fato, o papel da igreja, né? Você é um pastor jovem que está ali, como eu disse no começo, acompanho suas ministrações, quando eu chego em casa e tá lá, eu entro no YouTube, tá ao vivo, eu já coloco lá para assistir o culto, porque eu gosto muito das suas ministrações. Então você tá levando o alimento da palavra. Você falou aí durante o episódio de estar ali ajudando na ação social, né, no bairro ali com as pessoas com necessitados e também cuidando ali do bem-estar da galera através do esporte, tudo. Então eu vejo assim, de fato, a continuação de um legado, né, que foi construído há 58 anos atrás. E a igreja continua sendo uma bênção naquele lugar. E a grande transformação, vale destacar isso, mas porque as pessoas às vezes pensam que a sociedade ela precisa, ou o governo precisa distribuir dinheiro e alimento para fazer as coisas serem iguais. Não é isso. A gente não crê nisso e nem Jesus. Jesus, a ideia de Jesus, por meio da igreja, é que as pessoas elas tenham capacidade delas construírem a sua vida. Governo. Isso aí. Tá? Porque tem um equívoco de pensamento, especialmente no Brasil, que essa é a diferença clara entre a cultura brasileira e a cultura americana. A cultura americana ela é protestante. E no protestantismo, ter recurso não é pecado. No catolicismo, especialmente de 1500, do jesuíta que colonizou o Brasil, era pecado ter dinheiro. Era avareza. No protestantismo, não. Então, assim, por isso que os Estados Unidos ele tem essa busca, e o Brasil, a gente às vezes até se sente mal quando a gente tem um bem. Uhum. E não é errado você ter recursos, o errado é você não fazer uma boa gestão dos recursos. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não o dinheiro. Exatamente. Então, o meu grande papel como igreja não é dar ou distribuir recursos, por mais que a gente faça. Meu grande papel é gerar capacidade nas pessoas para que elas busquem o seu recurso, para que elas cresçam, para que elas se tornem pessoas melhores. E a nossa igreja é o melhor exemplo disso. Eu costumo falar para as pessoas que é até ruim. Como a gente está numa periferia, às vezes a pessoa melhora de vida, ela muda de bairro. Eu tenho falado com as pessoas lá, gente, não mudem de bairro. Vamos mudar o nosso bairro. Eu quero que no futuro as pessoas saiam de bairros melhores e venham morar em Itaquera. Que a gente, como igreja, vai mudar o bairro de maneira que as pessoas voltem falando assim, cara, Itaquera é um bairro bom. Isso aí. Porque normalmente o que acontece? As pessoas são melhoradas pela igreja e elas mudam para um bairro melhor. Pô, aí elas não devolvem para a sua comunidade e para as crianças e para os jovens, para os adolescentes da comunidade, aquilo que elas receberam. Por quê? E eu entendo, às vezes mudou porque, puxa, o emprego foi para um outro lugar. Mas vamos fazer um esforço para a gente mudar o nosso bairro de maneira que a gente atraia boas empresas, ela se torna um polo econômico. Eu brinco assim, que eu quero que Itaquera se torne Anália Franco. E o pessoal do Anália Franco volte para Itaquera. Porque vai ser tão bom, não vai ter criminalidade, vai ter uma boa saúde, vai ter bons empregos, vão ter casas bacanas, porque a gente vai transformar aquele ambiente. E aí a gente devolve. Então eu estou devolvendo hoje para o ambiente que me mudou. É verdade. Eu estou devolvendo para aquela comunidade que me ouviu pregar quando era um menino. Eu pregava em Itaquera com 12 anos. Poxa, hoje eu tenho 39, eu prego no Brasil inteiro, eu dou treinamento para as pessoas, mas eu tô lá também dando treinamento para quem me ouviu, quem me suportou. A diaconisa Sônia, que me abriu a porta no culto de intercessão às quartas-feiras à tarde, com 12 anos para eu pregar. Hoje ela pode ouvir o pregador que prega para muita gente, mas ela primeiro ouviu o menino. Então eu tô devolvendo quem investiu em mim. Amém. Então eu sempre falo isso para ela, para as irmãs da oração, e a tua mãe era uma dessas, né? Elas me deram a Bíblia, eu falo assim, hoje eu tô aqui porque gente orou por mim. Então eu tô devolvendo para quem acreditou no meu ministério.
Então faz parte daquilo que eu acredito. Eu quero devolver para essa sociedade, para o bairro, para a escola. Meu sonho é comprar o Castelo, É isso aí. fazer a nossa escola. Meu sonho é comprar a Arena Corinthians. Não, deixa. Não, se quiser pagar 1 bilhão que nós estamos devendo lá, pode comprar. Pra gente fazer projetos e devolver para a sociedade e gerar um ambiente saudável. Amém. Pastor Samuel, que gostoso a gente estar aqui nesse tempo, um tempo de qualidade, que a gente falou sobre tantos assuntos, né? E assim, valeu a pena esperar. E ó, antes de você terminar, deixa eu digitar o presente, né? Eita, Eu glória! eu não sei qual você tem. Eu acho que eu tenho a revitalização. Então tá. Então eu trouxe os 3. Olha só. Então você vai fazer o seguinte, já que você tem um revitalização, você dá esse para um ouvinte. Opa, Como claro. você vai fazer? Você vai Isso se aqui virar. é só seguir a gente lá no Instagram. Essa semana a gente vai fazer um sorteio lá, Faz hein? um sorteio. É isso aí. Esse aqui você pode sortear, eu te dou outro depois, que aí você faz 2 sorteios. Vamos, vida extraordinária. Então, Paulo. revitalização é muito o que a gente falou. Extraordinária com Paulo são comentários das epístolas paulinas. O Paulo é um dos meus grandes mentores. E esse aqui é o Xodozinho, recém-nascido. Nasceu agora no final do ano. É um devocional para líderes. Olha, e esse é presente para você. Esse aqui eu vou fazer questão, cara, de todos os dias, começando hoje. Isso. A beleza dele é que você pode começar em qualquer horário. Olha E é um só, devocional querido. para líderes. Eu te desafio diariamente aí a tomar uma decisão, a mudar algum pensamento e a fazer algo. Tem 3. Todo dia tem um desafio de acordo com aquilo. São 3 desafios para você a partir da leitura. E aí fica o spoiler aí. Quem quiser, Muito tá no meu obrigado. Instagram, tá no meu site. É isso aí. Para todo mundo aí. A gente vai deixar o seu site na descrição desse vídeo. O seu Instagram já tá passando aqui embaixo. E também o da nossa casa, né? Que é da igreja... MW Nossa Casa. Da MW Nossa Casa, que é a Igreja Metodista Islândia de Itaquera. Eu quero deixar um abraço para alguém. Você falou da diaconisa Sônia, um amor de pessoa, gosto muito dela. Mas além dela, eu quero deixar um abraço para minha mãezona, Martedi. Foi minha intercessora durante muitos anos. A gente ficou um período, né, sem tanta comunicação, mas voltamos a falar, que agora a Shirley tá aqui também comigo na mesma igreja. Então, a gente voltou a se falar e eu quero deixar registrado aqui um beijo. Mamãe, te amo. Você que chegou hoje aqui no podcast Eu Sou Milagre, já deixou, lógico, aquele joinha. Escreve aqui embaixo o que mais te chamou a atenção durante esse episódio aqui, que o pastor Samuel deixou várias chaves aqui para você, principalmente para líderes, né? Eu acho que esse é um episódio que serve para todos, mas em especial para líderes. Nós estamos no Instagram, estamos no TikTok, não tem dancinha, a dona Elaine reprime o dançarino, ela não deixa eu postar minhas danças lá, graças a Deus, mas lá tem os cortes nessas 2 redes, nós postamos os cortes do podcast Eu Sou Milagre, episódios completos aqui no YouTube e também no Spotify. Pastorzão, queria que você deixasse uma consideração final para quem está nos assistindo e nos acompanhou até agora. Valeu. De tudo que a gente falou, é importante destacar que Jesus é a melhor pessoa para te ensinar em todos os aspectos da sua vida. Se eu tenho o privilégio hoje de compartilhar a palavra na minha comunidade, de abençoar pessoas que me abençoaram, me construíram, de ser treinado por pais, de revitalizar um ambiente, tudo isso eu devo àquele que primeiro me chamou e que me comissionou e que diariamente me ajuda a ser um homem melhor. Então eu te convido hoje a abrir seu coração e a sua mente para essa pessoa que diariamente está à sua disposição e te procurando. O salmista no Salmo 23 diz assim, que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. A palavra traduzida seguir ali, a melhor tradução seria me perseguirão, porque todo dia Jesus está indo atrás da gente com bondade e misericórdia e buscando cada um de nós. Então, espero que hoje ele te encontre, você seja encontrado e se permita ser encontrado. Que se ele te encontrar, você vai viver os melhores anos da sua vida com propósito. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, Emerson. Oh, que benção, hein? Ei, Paulão, hoje valeu a pena, hein, Paulão? Valeu a pena passar frio aqui no estúdio, hein? Gente, não se esqueça, agora sim, compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas e não se esqueça, eu te espero aqui todos os sábados às 18 horas. Então, eu te aguardo na próxima semana.